Convido a todos então a fecharem um pouco os olhos. Vamos buscar sentir-nos nesse momento presente, respirando profundamente, buscando essa conexão com os espíritos desta casa que acompanha esse trabalho, esta conexão de amor, de paz em nossos corações, na busca de abrirmos nossas mentes, nossos corações, para os ensinamentos que aqui teremos hoje, pois sabemos que precisamos deste pão para podermos aplicá-lo na nossa vida, no dia a dia, nos melhorando cada vez mais e obtendo cada vez mais as forças necessárias para passarmos pelas provas, para cumprirmos com aquilo que aqui planejamos nesta nossa encarnação, para que possamos da melhor forma possível atingirmos o objetivo, buscarmos nos melhorar, nossos sentimentos, equilibrar nossas emoções e estarmos cada vez mais próximos de Deus. Agradecemos ao Mestre Jesus por todos os ensinamentos que nos deixou, que possamos cada vez mais compreendê-los e aplicá-los em nossa vida. Que assim seja. Hoje temos o nosso colega amigo Jetro, que vem de Joinville, do Centro Espírita Paz do Senhor, e vai nos falar sobre a escolha das provas. Fique à vontade, Jetro. Boa noite a todos. Que a paz e as bênçãos do Mestre Jesus permaneçam com todos nós. É uma grata satisfação, mais uma vez aqui estarmos, para abordarmos uma temática espírita. Aproveitar a oportunidade deste encontro fraterno para compreendermos um pouco mais sobre a verdade divina que nos é trazida através da doutrina espírita, como nos foi a mensagem inicial da lavra de Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel, que com muita propriedade nos disse em sua fala que não há colheita sem cultivo e sem semeadura. Obviamente que Emmanuel referia-se às relações afetivas, mas tudo que nós colhemos nesta atual existência é fruto de uma semeadura que fizemos ou nesta ou em existências pregressas. E esta semeadura e esta colheita estão inseridas no nosso planejamento reencarnatório. E como parte desse planejamento reencarnatório está a escolha das provas, a escolha das dificuldades que enfrentaremos na nossa existência carnal e que tem um objetivo muito claro diante das leis divinas que são soberanamente justas e boas, como é o nosso Criador. E este objetivo não é outro senão permitir o nosso crescimento, permitir a nossa evolução num caráter educativo e jamais punitivo, porque Deus não castiga e não pune a ninguém, mas as suas leis justas e boas nos trazem a obrigação de colhermos exatamente tudo aquilo que plantamos. Então, as provas pelas quais nós precisamos passar são escolhas que fazemos. E, obviamente, que se fazemos escolhas e buscamos provas, queremos testar algo. Então, existe um objetivo por trás destas provas. Como falamos anteriormente, se refere ao nosso crescimento como criaturas imortais, como espíritos imortais que somos e que estamos momentaneamente nos utilizando de um corpo físico, de uma ferramenta carnal. Então, não somos um corpo que tem uma alma, somos uma alma que tem um corpo. E a importância desta afirmativa nos traz é tamanha, porque precisamos entender e pensar como espíritos encarnados, e não como homens. À medida que nós vamos nos capacitando como espíritos, e vamos compreendendo que somos espíritos utilizando um corpo, e não um corpo que tem uma alma, nós vamos melhorando a nossa possibilidade, inclusive, de escolhermos as provas. E esta reencarnação, este processo natural que faz parte da lei natural,
que é uma criação divina na qual nós todos estamos inseridos e que é uma harmonia, porque em uma das questões do Livro dos Espíritos, quando vai tratar da lei natural, Kardec, os Espíritos, através da codificação de Kardec, nos esclarecem que a harmonia que existe no universo material, como no universo moral, funda-se nas leis divinas. Ou seja, mesmo que nós não tenhamos capacidade de enxergar, neste momento, na nossa atualidade, como sempre o foi e como sempre será, existe harmonia. Tanto no universo material, como no universo moral. Porque tudo o que existe nesse universo infinito está sob o guarda-chuva das leis divinas. Portanto, existe um objetivo para que tudo ocorra. E se nós voltarmos um pouquinho, antes de adentrarmos nas questões que tratam da escolha das provas, que vão da 258 a 277 de O Livro dos Espíritos, a 273 de O Livro dos Espíritos, nós vamos buscar uma informação na questão 132, onde Kardec faz a seguinte indagação: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que nós estamos aqui, momentaneamente, inseridos neste mundo material, cada um de nós com uma personalidade, com um personagem que nós conhecemos pelo nome que utilizamos nesta atual existência, personagem este que representa uma pequena parcela do espírito imortal que somos, uma vez que somos a soma de todas as reencarnações que já tivemos e a soma de todas aquelas que teremos para frente. Então, hoje nós nos apresentamos aqui nesta ferramenta física com informações registradas pelo nosso perispírito no cérebro físico, do que somos e do que precisamos para esta existência, neste personagem que estamos interpretando neste momento. E existe um objetivo para que isto aconteça. E os Espíritos nos dizem assim: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Olha que extraordinário. Qual é o objetivo de estarmos reencarnados? Chegarmos à perfeição. Estamos condenados a sermos perfeitos. E lembrando que de arraste com a perfeição vem a felicidade. Mas não são esses momentos fugidios, sazonais de felicidade que nós temos aqui, e que são amostras grátis que a providência divina nos dá, quando nós sentimos alegria, quando nós sentimos felicidade, daquilo que sentiremos constantemente quando atingirmos esta perfeição que ali está citada. Ainda que seja uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só a Deus pertence. Mas o objetivo da encarnação é fazer-nos chegar à perfeição. E será que nós caminhamos nesta atual encarnação, objetivando chegarmos à perfeição, tendo como meta, agindo, objetivando chegarmos à perfeição, ou utilizamos a nossa reencarnação como homens, como corpos que têm uma alma, e não como uma alma que possui um corpo? Porque isso faz toda a diferença. Ao invés de utilizarmos os nossos momentos para o nosso crescimento espiritual, muitas das vezes nós os utilizamos para a satisfação dos nossos prazeres materiais. Mas existe algum problema na satisfação dos prazeres materiais? Em absoluto. Lá, quando trata do supérfluo e do necessário, Kardec pergunta aos espíritos: por que Deus coloca atrativo no gozo dos bens materiais? E nós sabemos que existem atrativo no gozo dos bens materiais. Nós nos motivamos por esses atrativos a trabalharmos, a fazermos economia, porque queremos um imóvel melhor, porque queremos um imóvel, porque queremos fazer um passeio, porque queremos comprar uma roupa, porque queremos comprar um eletrônico e por aí vai. Então existe atrativo, isso é um fato. Mas por que Deus coloca esses atrativos? E aí vem duas motivações extraordinárias. A primeira delas, olha só, para nos motivar a cumprirmos a nossa missão. Porque se não houvessem atrativos, nem trabalhar provavelmente nós trabalharíamos. Estes atrativos nos empurram ao cumprimento da nossa missão como criaturas encarnadas, que é melhorar por meios diretos e materiais as instituições. E o segundo motivo, e aí é que há o objeto de tropeço, aí é que muitos de nós tropeçamos, provar-lhes através da tentação.
Aí aparecem os excessos. Então não há problema algum em satisfazermos as nossas necessidades e os nossos prazeres materiais. O problema está no exagero, quando isso nos domina, quando isso nos faz agirmos única e exclusivamente com este fim, esquecidos de que o fim e o objetivo de aqui estarmos é atingirmos a perfeição. Mas para alcançarem essa perfeição, continuam os espíritos, têm que sofrer todas as vicissitudes, dificuldades, enfrentamentos, provas e expiações da existência corporal. Então, existe um condicionamento para que esta perfeição seja atingida. E nesse condicionamento estão inseridas as provas e as expiações, cuja diferença veremos logo adiante numa conceituação muito clara que o espírito Joana de Ângeles, citada como leitura aqui no início dos trabalhos, nos traz no livro Plenitude. Sob a influência das ideias carnais, nos diz Kardec, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Porém, na vida espiritual, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever e, desde logo, nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. À medida que nós vamos crescendo e evoluindo, nós vamos percebendo que a felicidade verdadeira não são esses pequenos momentos que recebemos ou que temos oportunidade de passar na nossa atual reencarnação, mas aquela que atingiremos e conquistaremos lá adiante. Isso acontece também na reencarnação que estamos enfrentando, conforme nós vamos amadurecendo, e aqui falamos cronologicamente. Por exemplo, quando lá na nossa infância, ou melhor dizendo, um pouquinho adiante, na nossa adolescência, nós queríamos, por toda a lei, irmos a uma determinada festa, a um determinado evento, a uma determinada reunião social, e por algum motivo, os nossos pais, o nosso pai ou a nossa mãe, ou aquele da nossa família com quem convivíamos, nos disse que nós não iríamos. E embasou essa motivação em alguma questão qualquer. Naquele momento, aquela informação, aquela privação de irmos em algum lugar que desejávamos muito, nos trouxe um tamanho sofrimento. E por conta disso, provavelmente uma revolta profunda e alguns petardos mentais em direção àquela criatura que me privou de fazer o que eu gostaria. Isto naquele momento lá da adolescência. Hoje, muitos de nós já passando pela experiência da paternidade ou da maternidade, olhando para trás, para aquele momento da nossa existência, compreendemos perfeitamente a motivação do nosso pai ou da nossa mãe de não nos terem permitido a frequência naquele ambiente social que nós gostaríamos. Ou seja, o sentimento que sentimos lá atrás, hoje é completamente diferente. Mas o que mudou de lá para cá? A nossa compreensão, o entendimento do fato pelo qual passamos. Então, se isto acontece, e aquilo que naquele momento foi um sofrimento atroz, hoje não passa de uma simples experiência, com toda a nossa existência espiritual se dá o mesmo. Então, sofrimentos terríveis para nós, neste atual momento, serão entendidos lá adiante, talvez até logo em seguida desta reencarnação, porque essa consciência não se dá logo após a morte do corpo físico, existe um prazo para que essa consciência e esse entendimento se dê, e isso decorre da história de cada espírito, para cada um de nós é diferente, mas ali adiante nós perceberemos que aquilo passou, e passará. Toda dificuldade que nós enfrentamos na vida, por mais terrível que nos pareça, por mais difícil que nos pareça, termina, passa. E o tempo dela é o necessário para o nosso crescimento e o nosso aprendizado. Nos cabe enfrentarmos, buscarmos as alternativas morais e legais necessárias e suficientes a ultrapassar aquela dificuldade e continuarmos a nossa caminhada. Porque existe um objetivo, e mais do que isso, na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação: quando na erraticidade,
antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, queria Kardec saber se, quando nós desencarnamos, quando estamos naquele intervalo de tempo entre uma encarnação e outra, se nós temos noção, conhecimento, temos uma ideia das dificuldades que enfrentaremos na próxima reencarnação. E olha a resposta que os espíritos nos dão. Eles só queriam saber se a gente tinha uma ideia. E eles não dão uma resposta, dão uma martelada nos dedos, porque eles dizem assim, ó: ele próprio escolhe o gênero das provas porque há de passar, e nisto consiste o seu livre-arbítrio. Não só temos a ideia, como fomos nós que escolhemos o gênero das provas que iríamos enfrentar nesta atual reencarnação, como nas que já tivemos e como nas que teremos daqui para frente. Obviamente que a liberdade de escolha é proporcional à minha capacidade de compreensão. Nós não perguntamos às crianças se elas querem ficar brincando na internet ou ir para a escola. Porque se perguntássemos, provavelmente a resposta seria brincar porque a escola é chata. Mas nós levamos os nossos filhos à escola. Da mesma forma, age conosco a providência divina. Crianças espirituais que somos, temos o nosso livre-arbítrio, mas limitado. A partir de um determinado momento, quando não nos é possível fazer boas escolhas que nos levem a um crescimento e a atingirmos o objetivo da nossa reencarnação, que é chegarmos à perfeição, a providência divina escolhe por nós. E aí existe o determinismo da lei, que nos faz, inclusive, reencarnarmos contra a nossa vontade, quando isso se faz necessário. Ou seja, aquelas reencarnações em que o poder de decisão de vir ou não vir não parte do espírito, mas da força das coisas que obriga para que isto aconteça. As chamadas reencarnações compulsórias. Então, nesse planejamento reencarnatório, dada esta liberdade de escolha que nós possuímos, inclusive de escolher provas que iremos tombar. Muitas vezes nós escolhemos provas pelas quais não conseguimos passar. E a espiritualidade já sabia que isso aconteceria, mas nós não. Mas por termos o livre-arbítrio, a espiritualidade superior, respeitando isto que é uma lei divina, permite que nós escolhamos provas difíceis, falhemos nestas provas e, por conta desta falha, aprendamos que a nossa limitação ainda existe. E, às vezes, é muito grande. Porque escolhermos provas e enfrentá-las voluntariamente é normal no nosso dia a dia. Aqui, na atual vida terrena, nós escolhemos provas. Por exemplo, quando queremos desenvolver uma profissão, e para isso precisamos nos capacitar através de um curso universitário. Mas nós não entramos pela força da vontade na universidade que queremos. É necessário estudar, se preparar, fazer o vestibular e, se aprovado, adentrar na universidade. Isto é uma prova. Mas o que tem como objetivo esta prova? Provar os meus conhecimentos para ver se eu estou apto a adentrar a um curso universitário. Então, é uma prova voluntária que nós fazemos com muita tranquilidade e que todos conhecemos no nosso dia a dia, na nossa atual existência. Concursos. Às vezes queremos uma ascensão profissional, queremos adquirir algo, queremos uma vida economicamente e profissionalmente mais estável, dentro daquilo que acreditamos que seja mais estável. E, por conta disso, nos preparamos para um concurso, estudamos, deixamos de sair alguns finais de semana, dedicamos horas em cima dos livros estudando, para que sejamos bem-sucedidos naquele concurso que desejamos fazer. É uma prova voluntária. Nós nos submetemos àquela prova. Nós tínhamos um objetivo, nos preparamos e nos submetemos àquela prova. Bens materiais. Às vezes nós queremos conquistar um bem material que está além das nossas possibilidades atuais, monetariamente falando. E o que nós fazemos? Nós deixamos de executar algumas atividades, economizamos, para que nós consigamos juntar o bem, o monetário suficiente para adquirir aquele bem. Então, nos privamos de alguns prazeres momentâneos com o objetivo de atingir um bem maior ali adiante. Conquista de um bem material, uma prova voluntária que nós conhecemos no nosso dia a dia. Uma conquista profissional. Às vezes queremos ocupar um cargo melhor na empresa que trabalhamos, queremos trocar de empresa onde trabalhamos e nos capacitamos, nos preparamos, nos habilitamos, nos candidatamos àquele cargo, passamos por uma prova, por uma seleção, por uma entrevista e conquistamos aquele cargo que buscávamos. Então,
Provas voluntárias, provas que escolhemos no nosso dia a dia, são comuns e corriqueiras. Nós fazemos isso costumeiramente. Se isto acontece para uma reencarnação, quanto mais para um planejamento reencarnatório que tem como objetivo atingirmos a perfeição. Lembrando que, como disse Kardec no texto lido, quando nós estamos libertos do corpo material, a nossa capacidade de percepção da realidade da vida é outra. Porque o corpo físico nos anestesia. Nós ficamos com a nossa consciência, enquanto encarnados, no estado de consciência física, meio que anestesiados. Muito influenciados pela matéria, porque também, assim como não podemos entender que somos corpos com almas, mas o contrário, almas que temos corpos, nós temos que entender também que o ser encarnado não é só corpo e não é só espírito. O ser encarnado é a interação entre corpo e espírito. O corpo interfere no espírito e o espírito interfere no corpo. Um exemplo simples. Imaginem virem no sábado, no final da tarde, assistir a palestra pública, sem ter almoçado, nem feito um lanchinho de tarde, com a barriga roncando. Tomara que não tenha ninguém com fome aí. Com a barriga roncando. É possível concentrar num assunto de doutrina espírita com fome? Até é, mas é difícil. Então o corpo interfere na minha concentração. Por conta disso, o corpo interfere nas minhas escolhas. Então não vale nem vir com fome e nem vir com a barriga cheia demais também. Porque aí eu terei um mal-estar digestivo, também não vou conseguir me concentrar. Mas o caminho do meio. Então o corpo age sobre nós, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. E tem uma palestra de uma senhora chamada Anete Guimarães, disponível na internet para aqueles que o desejarem, que ela fala das emoções, é uma médica lá do Rio de Janeiro que fala das emoções, e ela faz um esclarecimento extraordinário nessas questões da interação corpo-espírito e espírito-corpo, porque ela diz assim, como pode aquela senhora dócil, amorosa, compreensiva, fraterna, amável e afável, gentilíssima, num determinado período do mês, transformar-se, e aqui vou usar a fala da Anete, não é a minha, transformar-se numa megera. É a Anete que disse, não fui eu. O que faz com que isso aconteça todos os meses, num determinado período, aquela criatura que tem uma índole extraordinária transforma-se completamente. Qual é esse período ao qual nós estamos nos referindo? Não acontece aqui em Camboriú? Mas lá em Joinville, quando as mulheres de lá passam por esse período, acontece essa transformação. Então todos nós sabemos. Por que isso acontece? Porque as condições hormonais do corpo interferem no psiquismo da criatura que ali está encarnada. Então nós não somos só corpo e nem somos só espírito, nós somos a interação disso tudo. Por conta disso, estar no corpo nos coloca num nível de consciência anestesiado. E quando saímos dele, quando não sofremos mais a influência desta ferramenta extraordinária que a providência divina colocou sobre os nossos cuidados, nós temos uma percepção diferente. E aí, neste momento, é que nós vamos fazer a escolha das provas. Porque aquele que é um atabalhoado, que não visa nenhum objetivo no futuro, também não se põe em provações voluntárias no planeta, na atual existência. Nem todas as pessoas querem fazer vestibular, nem todas se preparam para concurso, nem todas são planejadas na sua vida econômica para adquirirem bens materiais, nem todas querem conquista pessoal. Isso faz parte do nível evolutivo em que nós nos encontramos. Mas aqueles que o são, que já têm um nível de consciência diferente, nem melhor, nem pior, diferente, conseguem passar por estas provações e atingir aquilo a que se objetivaram. E aqui existe uma informação de suma importância que deve ser levada em conta, e que se encontra nessas questões da escolha das provas, quando Kardec trata da vocação. Vocação é aquela tendência que nós temos inata de escolhermos desenvolver uma profissão na área das exatas, na área biológica, na área da psicologia, e por aí vai. Cada um de nós desenvolve a sua atividade profissional dentro de algo que lhe atrai,
dentro de algo que lhe agrada. Ou seja, temos uma tendência, uma vocação para aquela determinada profissão. E isso é decorrência da escolha das provas, nos dizem os Espíritos. Então, quando acontece da escolha da universidade, do curso que irá cursar, por aquele espírito aquele espírito secular, que está momentaneamente colocado no meu lar, como meu filho, como minha filha, e quando eu privo esta criatura da escolha daquilo que ele planejou para o seu processo reencarnatório, que ele está tendente a fazer no seu processo reencarnatório, e eu vou lá e interfiro, e privo ele de seguir no seu planejamento, eu estou interferindo numa prova que foi escolhida pelo Espírito antes da sua reencarnação. E aí a minha responsabilidade como pai e mãe aumenta consideravelmente. Porque nem sempre a escolha que eu quero para o meu filho, que seja ser advogado, médico, engenheiro, ou seja lá qual profissão, e ele quer ser mecânico de automóveis, é a que me agrada. Mas é aquela na qual ele terá as possibilidades de desenvolver o seu planejamento reencarnatório a contento, tendo como objetivo nesse planejamento reencarnatório atingir a perfeição. Então precisamos ter esse conhecimento de que a nossa interferência em momentos decisivos da vida dos nossos filhos deve ser no sentido de dar apoio, esclarecimento, mostrar os prós, mostrar os contra, mas permitir que a escolha seja da criatura e não a minha. Muitas vezes nos diz Joana de Ângeles, nas suas obras da série psicológica, que nós, pais, colocamos as nossas frustrações nos ombros do filho. E como não nos realizamos nesta ou naquela profissão, queremos que ele ou ela se realize na profissão que eu queria para mim, mas que não é a profissão que serve para ele. E me cabe como orientador, porque a função do pai é orientar incansavelmente aquela criatura que ali está, esclarecer a respeito. Então eu não posso opinar, devo, dentro de uma postura de sinceridade, dentro de uma postura de amor, eu devo opinar, mas não devo obrigá-lo a seguir esta ou aquela profissão. Existe uma passagem da vida do Chico, que aconteceu mais ou menos no ano de 1977, em que uma mãe, cujo filho havia se suicidado, uma professora universitária, muito bem sucedida, ela e o marido, e o filho adolescente, lá por volta dos seus 16, 17 anos, havia se suicidado. E ela busca o Chico, querendo alguma informação, buscando o entendimento do porquê, num lar normal, no entendimento dela, em que eles viviam, com condições sociais e materiais muito boas, o que levou aquela criatura ao suicídio. E descobriu, através da comunicação que o filho fez por intermédio do Chico, que ele havia se suicidado porque no seu planejamento havia o desejo de ser padre nesta reencarnação. E quando ele dirigiu-se ao pai e à mãe e disse que queria ser padre, o pai e a mãe disseram que jamais permitiriam um absurdo destes. E ele, desequilibrado, obviamente que isto não é o natural, nós estamos simplificando o fato, mas não é assim também, não é por conta disso que vai existir um suicídio, existem outros agravantes, obviamente, estamos simplesmente fazendo uma citação relacionada ao tema. Por conta disso, ele não suportando aquela frustração, acabou cometendo suicídio. Não significa que isto seja uma regra. Isto aconteceu naquele caso, naquele contexto social, naquela experiência vivencional daquelas criaturas que ali estavam inseridas naquele grupo familiar. É um fato daquele grupo, não é uma regra, não é assim que acontece. Todas as vezes que nós queremos colocar regras na doutrina espírita que direcionem a nossa vida, nós caímos em erro, porque as leis divinas são soberanamente justas e boas, e embasadas no amor de Deus, elas se adequam ou são cobradas de nós na medida das nossas possibilidades, que são diferentes para cada um dos que aqui está, encarnado e desencarnado. Então não existe regra. Então sempre vai ser assim? Não. Quando eu falo que sempre vai ser assim, eu estou cometendo um erro absurdo. Não é assim que se dá. A lei é a mesma, mas a forma com que ela se cumpre é de acordo com a minha possibilidade e necessidade como espírito imortal. Então, as provas da nossa existência física são naturais. E como citamos antes, nem todos se submetem a estas provas. E por que nem todos se submetem? Porque para muitos não há interesse algum em fazer uma universidade. Para muitos não há interesse algum em uma conquista profissional, já se sentem bem naquele nível profissional que se encontram. Então é uma escolha voluntária, por isso que está dizendo lá. E isso se dá também no plano espiritual. No entanto,
lá também as nossas escolhas são limitadas. E limitadas pela nossa competência de escolhermos ou não. Nas reencarnações compulsórias que citamos há pouco, o espírito ele é obrigado pela força das coisas a reencarnar, mas ele não quer, mas reencarna. Porque a providência divina promove, ainda que eu não queira, a minha evolução. Aliás, o objetivo da doutrina espírita, já dizia Honório Onofre de Abreu, que foi aquela criatura que ensinou Haroldo Dutra Dias a estudar o Evangelho. Conhecem Haroldo Dutra Dias? O Haroldo Dutra Dias, lá na Mocidade Espírita, em Belo Horizonte, com seus 15 anos, conheceu o Evangelho, não o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho, o Novo Testamento. Conheceu o Novo Testamento na Casa Espírita e aprendeu a estudá-lo, naquele método conhecido como miudinho, através das lições tidas com Honório Onofre de Abreu. E dizia Honório, quando encarnado, que o objetivo da doutrina espírita é promover a evolução consciente. Porque a evolução inconsciente acontece com qualquer criatura. Eu vou sentar numa pedra e não quero reencarnar. É possível? Não. Não é possível. Eu vou reencarnar. Mas eu não acredito, mas vai reencarnar. Eu não acredito que eu serei feliz um dia, mas será. Mas eu vou fazer força para não ser, mas será. Porque a lei divina vai me fazer chegar à felicidade um dia quando eu for espírito puro. Então não há como nós nos rebelarmos contra a lei divina e sermos bem-sucedidos. A nossa rebelião contra a lei divina só traz uma consequência direta: sofrimento. Quanto mais revoltado eu sou contra as leis divinas, mais sofrimento eu tenho. Por exemplo, eu queria que hoje tivesse sol em Joinville. Quando eu abri a janela de manhã, estava nublado. E aí eu olhei para o céu e disse assim: poxa vida, não podia ter sol. Podia, mas a providência divina quis nublado. Então, se eu me revoltar contra o tempo, eu estou sendo rebelde contra a lei divina, ou seja, é um sofrimento para mim mesmo. Vai adiantar alguma coisa eu querer que chova, que faça sol, que seja mais calor, que seja menos calor? Não, vai acontecer o que está programado. Mas nós muitas vezes abrimos a janela num dia de chuva e pensamos assim, às vezes não verbalizamos, mas pensamos: puxa vida, que dia feio. E quando aparece um sol extraordinário, puxa vida, que dia bonito. Mas por que o dia de chuva é um dia feio, se nós precisamos tanto da água? Espíritos pusilânimes, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, são sempre revoltados contra as leis divinas, inclusive contra o tempo. Se eu reclamo do tempo, eu estou mostrando a minha revolta contra as leis divinas. Por conta disso, durante grande parte da minha existência, eu sou levado nesta caminhada evolutiva, desde lá, da criação como criatura simples e ignorante, até a perfeição lá adiante, eu sou levado pelo determinismo, representado aqui por essa área da minha evolução em azul. Naquele momento, até aquele momento, desde a minha criação até aquele momento, eu não escolho absolutamente nada. São os princípios inteligentes, os trilhões de princípios inteligentes que compõem o nosso corpo físico e que aqui estão juntos e trabalhando harmoniosamente sob o comando da criatura que sou eu. Porque a hora que eu sair deste corpo, ele se desintegra. E por que ele se desintegra? Porque o tutelar, o comandante, abandonou a tropa e foi embora. E aí os princípios inteligentes voltam para a natureza e o corpo se decompõe. Estão unidos porque eu estou aqui sob o comando e fazendo com que eles assim permaneçam. A meu serviço. Até aquele momento, nós somos criaturas levadas única e exclusivamente pelo determinismo da lei, pela força das coisas, inconscientemente. Naquele ponto, nós adquirimos o conhecimento do bem e do mal, começa a nossa consciência. E a partir dali, daquela reta simbolizada pela cor amarela, inicia-se uma diminuição da área azul, ou seja, uma diminuição do determinismo na nossa existência, e começa a aparecer uma areazinha verde, ou ali um verde-limão, mais ou menos, aparecendo ali, que é a minha liberdade de escolha, o meu livre-arbítrio. Então, conforme eu vou caminhando na reta verde, vai diminuindo o azulzinho e vai ampliando o amarelo. Vai diminuindo o meu determinismo que vige a minha existência e vai aumentando a minha capacidade de escolha, até o momento em que eu sou menos determinismo e mais livre-arbítrio. E atingir nesse ponto, quando o determinismo deixa de existir, o poder criador. Sou copartícipe da criação, são os espíritos crísticos, aqueles que já atingiram a perfeição.
os chamados espíritos puros, que têm uma consciência plena. Uma consciência plena demonstrada pelo Cristo quando aqui esteve, naquele momento em que cura a mulher hemorroísa. Em que, no meio de uma multidão cercado de gente, inclusive os discípulos, ele vira para os discípulos e diz assim: quem me tocou? E aí os discípulos se entreolham, olham para ele, mas mestre, tem centenas de pessoas aqui, como é que a gente vai saber quem te tocou? Alguém me tocou, porque uma virtude saiu de mim. Ele sentiu a energia que saía, e não tocou nele, a mulher tocou na veste dele. E ali saiu uma energia que a curou. Este é o nível de consciência, de sabermos quantas células tem no nosso corpo, a quantos batimentos por minuto está o nosso coração, quantos fios de cabelo caíram da nossa cabeça no dia de hoje. Do meu foram muitos. Este é o nível de consciência que nós teremos quando estivermos lá. No entanto, libertos do corpo físico, onde não enxergamos pelos olhos somente, não ouvimos pelos ouvidos somente, e não nos comunicamos pelo aparelho fonador somente, o nosso nível de percepção se amplia, e por conta disso a competência de escolhas também fica modificada. Nesta obra, o espírito Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, trata especificamente sobre o sofrimento. As causas do sofrimento, a cessação do sofrimento, os tipos de sofrimento, caminhos para a saúde e por aí vai. Nos esclarece de uma maneira extraordinária essas questões relacionadas às provas e às expiações. E nos traz um conceito muito interessante sobre o que é prova e sobre o que é expiação. Ah, mas então é só esse o conceito que existe? Não. Nós estamos trazendo aqui o conceito de Joana de Ângeles. Como ela sabe mais do que eu vou utilizar o conceito dela para que a gente possa entender didaticamente qual a diferença entre uma prova e uma expiação. Por que didaticamente? Porque na vida do dia a dia, jamais eu saberei se eu estou passando por uma prova ou por uma expiação. Então me cabe lutar por todos os meios lícitos e morais para ultrapassar esta prova, mesmo que lá adiante eu veja que não tem solução. Aí vem a resignação, que tem que ser voluntária. Já nos diz Angel Agarô no livro Grandes e Pequenos Problemas. Mas nesta citação, ela nos diz assim, provação. Experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais, examinadas as probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance. Então, isto é uma provação. Eu escolho os nossos orientadores no nosso planejamento reencarnatório, porque não existe uma criatura encarnada que aqui está neste salão e no universo que esteja aqui ao léu solta sem planejamento algum. Não existe. Todos nós que aqui estamos passamos por um planejamento reencarnatório. Às vezes a gente deu os nossos pitacos, às vezes não. Mas passamos por um planejamento reencarnatório, porque existe um objetivo nesta existência. Somos criaturas, no contexto em que estamos, de uma importância incalculável. Todos nós que aqui estamos temos uma importância incalculável no contexto em que estamos inseridos. Na família, na cidade, no ambiente de trabalho, no país, no planeta. Somos imprescindíveis, importantíssimos aonde estamos inseridos. E as provas podem ser adiadas, podem ser antecipadas, podem ser ampliadas, podem ser reduzidas, porque existe a participação da vontade daquele que vai passar por ela. Expiação. Muda. São impostas, irrecusáveis, constituem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Buscam reeducar. São a justiça das leis de Deus. Então, mesmo que impostas e irrecusáveis, têm um objetivo, a reeducação. Não o castigo nem punição. Isso não existe na lei divina. Existe um caráter sempre educativo. E, normalmente, dentro das nossas possibilidades, mesmo as expiações, ainda que impostas, nos são colocadas no caminho com todas as possibilidades de ultrapassarmos a expiação e sairmos vitoriosos. Porque nenhum de nós aqui está reencarnado sozinho. Nós reencarnamos em grupos.
nós temos a possibilidade da ajuda que nos é ofertada. Leon Denis nos diz que, em todas as fases da sua existência, isso é uma citação extraordinária que nos serve de consolo. Nos diz Leon Denis que, em todas as fases da sua existência, a criatura é atraída e auxiliada por espíritos superiores. Então, não é só auxiliado pelos espíritos superiores, nós somos atraídos pelos espíritos superiores. Agora, se nós vamos ceder a esta atração, ou a atração dos nossos comparsas de outros caminhos, é uma escolha nossa. Porque o livre-arbítrio, em todas as circunstâncias, é respeitado. O nosso livre-arbítrio só não é respeitado pelos espíritos que nos querem o mal. Estes nos obrigam, na medida das suas forças, a fazermos o que eles querem. Os espíritos que nos querem o bem, e que são muitos, que são em grande número, nos sugerem, nos orientam, nos inspiram, nos auxiliam, nos fortalecem para que nós enfrentemos as nossas dificuldades. Então, a expiação é aquele remédio que se aplica ao réu reincidente. O réu primário passa pela prova. Nunca fez, então passa pela prova. O reincidente teve 1, 2, 3, 105, 250, 360 chances de fazer o certo. Não fez, vai passar pela expiação. É o remédio amargo, é a medicação eficaz. Por quê? Porque aquela criatura não aprenderá de outro jeito. Só passando por aquele sofrimento é que efetivamente ele conseguirá galgar aquele degrauzinho na sua caminhada evolutiva. E quem define isso? A espiritualidade superior. Isto é um problema de Deus, não é um problema nosso. A expiação é um problema de Deus. Ele é que define as dificuldades pelas quais nós efetivamente devemos passar e que tem como objetivo sempre o nosso crescimento e o nosso aperfeiçoamento como espíritos imortais. Dentro da lei de liberdade, Kardec vem nos dizer o seguinte: o espírito imortal, nós, será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito, e aqui ele está falando fora do corpo físico, desencarnado, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós nos temos voluntariamente submetido. Então, se nós atravessarmos a Avenida Brasil e formos atropelados e desencarnarmos, não significa que renascemos para ser atropelado na Avenida Brasil. Não é isso. Nós escolhemos o gênero. Mas por que eu fui atropelado ali? Porque eu escolhi reencarnar num mundo onde existem automóveis e que eu preciso olhar para os dois lados da rua. Eu não olhei, fui atropelado, desencarnei. Se eu tivesse olhado, não tinha desencarnado. Então nós escolhemos o gênero das provas, não tintim por tintim, até porque, nesse planejamento, André Luiz nos diz que nós somos espíritos incompletistas. São pouquíssimos, menos de 20% aqueles que cumprem o planejamento reencarnatório como deveria. E existe um exemplo no livro Mensageiros, de André Luiz, que conta a vida de Otávio. Otávio era uma criatura que reencarnou com a faculdade da mediunidade. E ele deveria desenvolver a sua mediunidade em benefício do próximo, nem casar ele deveria, conforme planejamento seu, para que ele pudesse botar em dia os seus débitos de outras existências. Quando reencarna, envolve-se com outros espíritos, casa obrigado com uma mulher de condição espiritual muito inferior à sua. Deste casamento nasce um filho, também um espírito de uma condição espiritual muito inferior à sua. Os dois transformam a vida daquela criatura completamente e ele desencarna vítima do alcoolismo. Ou seja, todo o planejamento que foi feito para que ele fosse bem-sucedido, todas as condições que foram dadas para que ele fosse bem-sucedido, não foram aproveitadas por ele. Por conta disso, terá que reencarnar e cumprir novamente aquela situação. No livro Nosso Lar, quando Ricardo prepara-se para um processo reencarnatório, daquela casa onde André Luiz fica hospedado lá no plano espiritual, e os familiares perguntam a ele o que ele desejaria que fosse feito para auxiliar no seu processo reencarnatório naquela existência. Ele responde: orem para que eu não tenha facilidades. Porque ele sabia que se houvesse facilidades, provavelmente não cumpriria o seu planejamento reencarnatório. Então pede à família espiritual que ore a Deus para que ele não tenha no seu caminho facilidades, que para ele seriam uma pedra de tropeço, um impedimento ao cumprimento do seu objetivo reencarnatório. Então nós vemos um outro exemplo ainda, também do livro Nosso Lar, em que a mãe de André Luiz iria reencarnar
e receber como filhas as mulheres que perturbavam o pai de André Luiz no plano espiritual, com as quais ele havia se envolvido. Então ela iria reencarnar, ela um espírito que nem estava na colônia Nosso Lar, tamanho seu nível evolutivo, estava numa outra colônia. Vinha às vezes visitar o André, mas iria reencarnar para receber no seu lar como filhas aquelas duas mulheres que perturbavam aquele que havia sido aqui o seu esposo e pai de André Luiz. Então nós percebemos nesses pequenos exemplos trazidos na literatura de André Luiz as escolhas das provas, a liberdade de ação e o planejamento reencarnatório. Reuniões que são acontecidas no plano espiritual e que objetivam esse planejamento. E, por fim, desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E é nisto, como temos dito, que consiste sobretudo o seu livre-arbítrio, de acordo com o grau de perfeição em que haja chegado. Esta liberdade, a encarnação não a anula. Ele cede à influência da matéria. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe, tropeça, falha nas provas que por si mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. E aí, nos utilizamos de uma ferramenta extraordinária, ao alcance de todos, em qualquer lugar, a qualquer momento, onde quer que estejamos. Chama-se prece. Que pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um pensamento, mas que, se dirigido com sinceridade, com o desejo sincero, atingirá o seu fim e nós obteremos efetivamente a resposta. Porque as provas, as preces, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não tiram as provas e as expiações do nosso caminho. Não nos privam das provas e das expiações, porque elas fazem parte, são necessárias ao nosso processo de crescimento, mas nos fortalecem e nos qualificam para enfrentarmos estas provas, para enfrentarmos essas expiações e sermos bem-sucedidos, na certeza sempre de que tudo tem fim. Muito obrigado pela atenção e pela paciência de todos, e que a paz e as bênçãos do Mestre permaneçam com todos nós. Nós agradecemos ao Getro aí pela exposição de hoje. Os ensinamentos repassados sempre são muito importantes para a nossa reflexão e para percebermos, né, que caminho que nós estamos nas nossas provas. Muito obrigado, Getro. Retorna hoje para Joinville? Então, um bom retorno para você, que Jesus lhe acompanhe no caminho.